Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Bom, como vocês podem ver, aqui em cima da minha mesa eu tenho dois processadores, sendo eles um Ryzen 5 5600 e um Ryzen 5 5500. Ambos desses processadores aqui são processadores da geração 5000 dos Ryzen, né? Então são processadores aí que tem um IPC bem forte. Ambos têm 12 núcleos e 12 threads, né? O Ryzen 5 5600, ele tem um turbo boost de até 4.45 GHz, enquanto o Ryzen 5 5500 tem um turbo boost até 4.2 GHz. O Ryzen 5 5600 custa aí na faixa de R$850 novo no Brasil, e o Ryzen 5 5500 custa aí R$600 novo no Brasil também. Mas a pergunta que fica é, será que vale a pena pagar R$250 a mais no Ryzen 5 5600? Também tem uma diferença neles, que o Ryzen 5 5600 tem 32 MB de cache, enquanto o Ryzen 5 5500 tem somente 16 MB de cache. Então hoje eu tô com esses processadores aqui lado a lado e queria mostrar aí pra vocês a diferença que eles têm nos jogos, pra ver se vale a pena mesmo pagar R$250 a mais no Ryzen 5 5600. Bom, já pro primeiro jogo aqui que a gente vai estar testando vai ser o Valorant, que é um jogo CPU bound, né? Então aí ele utiliza bastante do processador e do IPC do processador pra ter um bom desempenho. Logo de cara a gente já consegue ver uma diferença aí de quase 200 FPS de um jogo pro outro. Às vezes na morte ele dá uma queda para 300 nos dois jogos, mas a diferença basicamente é ali de 200 FPS entre os jogos. Isso dá devido, né, ao fato de que o Ryzen 5 5600 ele sobe até 4.45 GHz, então é quase 4.5 GHz ali no Ryzen 5 5600, enquanto o Ryzen 5 5500 vai até 4.2 somente, 4.250, né? Tem uma diferença aí de 200 MHz entre os dois processadores, e essa diferença faz com que o FPS no Ryzen 5 5600 seja bem maior, também acompanhado, né, do cache do Ryzen 5 5600 ser maior do que o Ryzen 5 5500. Então essa combinação aí desses dois fatores fazem com que o FPS no Ryzen 5 5600 seja bem maior. Isso não é nada novo, né? Até porque o Ryzen 5 5600 é um pouco mais caro do que o Ryzen 5 5500, então a gente teria mesmo essa diferença de performance. Como vocês podem ver, mesmo que você tenha um monitor com alta taxa de atualização, né, ali 240 Hz, por exemplo, se você tiver o Ryzen 5 5500, você vai conseguir utilizar 100% desse monitor. Sempre ali em game, né, o jogo se mantém ali acima dos 240 FPS, alguns momentos só na morte que ele cai para menos que isso, mas é bem raro mesmo. Então isso também se dá ao fato porque no teste eu joguei um mata-mata. O mata-mata é um pouco mais pesado do que o competitivo normal, então se você for jogar o competitivo vai ser menos players na partida, então isso vai fazer com que o FPS seja um pouco maior mesmo. Então de qualquer forma, se você tiver Ryzen 5 5500, você vai conseguir utilizar um monitor com alta taxa de atualização aí normalmente. Isso também pro Ryzen 5 5600, né? Não tem nem como falar. Se você tiver um monitor de 360 Hz, você vai poder utilizar ele tranquilamente com o Ryzen 5 5600. Isso não vai ser nenhum problema. Então eu acho que pro Valorant é isso. Rodou muito bem os dois jogos nos dois processadores, então não tenho nada mesmo a reclamar. Passando aqui pro próximo game, né, que vai ser o Battlefield 2042. É o joguinho mais pesado que eu tenho aqui pra testar. Diferente do Valorant, ele não é CPU bound, ele com certeza exige um processador bom para que você tenha um FPS alto, mas o foco dele não é no processador e sim na placa de vídeo. No BF 2042 eu deixei os gráficos do jogo em 720p, na menor qualidade possível, isso para que a placa de vídeo não fosse o limitador do teste. Podem ver que às vezes o gráfico vai estar um pouco mais feio, mas é justamente para não ter essa limitação por parte da placa de vídeo. Como vocês podem ver, os dois jogos se manteram numa média de FPS muito parecida. O Ryzen 5 5600 ele manteve a utilização da placa de vídeo um pouco mais alta, né? Então isso aí deu um indício de que o Ryzen 5 5600 consegue empurrar bem melhor a 5700 do que o Ryzen 5 5500. Isso aí é óbvio, né? Um processador mais forte, com um cache maior e com um clock maior, ele com certeza vai fazer um FPS mais alto e trazer uma utilização maior para a placa de vídeo. Mas como vocês podem ver, nos dois jogos tivemos uma média de FPS muito alta, né? O Ryzen 5 5500 ele conseguiu manter uma média ali de 130, 140 FPS. Então se você tem novamente um monitor com alta taxa de atualização, por exemplo 144 Hz, você vai conseguir ter uma ótima experiência no BF 2042 com o Ryzen 5 5500. Isso aí não é nenhuma novidade, é um processador realmente muito bom e pelo preço que ele tá, cara, vale a pena demais. Entre o Ryzen 5 5500 e o Ryzen 5 5600, se for um orçamento um pouco mais apertado, eu com certeza iria de Ryzen 5 5500, porque ele entrega praticamente o mesmo desempenho que o 5600 vai entregar. Isso em jogos que não são totalmente focados em um clock mais alto para o processador, como é o caso do Valorant, né? Valorant, CSGO, o LoL também, se eu não me engano, um Overwatch da vida, são jogos que dependem de um processador com o IPC alto, com o clock mais alto, para ter um FPS maior. Então nesse caso aí, você vai ter mais FPS mesmo normalmente no Ryzen 5 5600. Só que de qualquer forma, o Ryzen 5 5500 não deixou a desejar em momento nenhum nesse teste, principalmente no BF 2042, eu senti que ele ficou bem parelho ali com o 5600, não teve perda em praticamente momento nenhum. O 5600 manteve ali sempre uma média de 160, 150 FPS mais ou menos, enquanto o 5500 mantinha ali uma
uma média de 130 a 140. Os dois testes foram feitos no mesmo mapa, né? Então não teve essa diferença aí de às vezes o mapa influenciar no FPS de um teste ou de outro. Então os dois foram gravados ali no mesmo mapa. Então é isso, cara. Eu acho que o processador é um processador muito bom, um processador muito forte, não vai deixar a desejar em momento nenhum que você for utilizar. Ele vai rodar praticamente todos os jogos aí, edição de vídeo também ele vai ser muito bom. Alguns vídeos que eu postei aqui no canal eu editei com o Ryzen 5 5500, não ficou travando em momento nenhum. Diferente do Ryzen 5 5600, ele teve até menos problemas do que o Ryzen 5 5600 em alguns momentos que eu ia editar o vídeo. Então assim, é um processador muito bom, recomendo demais para quem queira comprar ele, ainda mais o preço que ele tá no Brasil, tá saindo por R$600, um processador da geração 5000 aí dos Ryzen, né, que são processadores com IPC bem forte, então vale muito a pena. Eu acho que o vídeo foi esse aí, realmente não tenho nada a reclamar desse processador, é um processador muito bom, indicaria infinitas vezes para quem quer montar um PC com um bom desempenho e um bom preço também. Então é isso, Ryzen 5 5500 está super aprovado. Também o Ryzen 5 5600 é um processador muito bom, não tem nada do que reclamar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, por favor, deixa um like, se inscreve aí no canal, vai estar me ajudando bastante. Recentemente a gente acabou de atingir a meta aí de 2.000 inscritos, né? Então muito obrigado aí para todo mundo que está acompanhando os vídeos, que se inscreveu no canal e está confiando aí no trabalho. É isso, muito obrigado para quem assistiu, compartilha o vídeo aí e até a próxima, tchau, tchau.